Olá, sejam bem-vindos para a contação de história como estímulo à literatura. Eu sou a professora Diana, sou formada em Pedagogia e estou cursando segunda licenciatura em Letras pela Uninter. Venho aqui falar um pouco sobre a literatura e a contação de história. Falar um pouco sobre mudar o seu universo interior e, a partir disso, você poderá mudar o universo de outros. Vamos abordar o tema literatura como estímulo para a criança. Como vamos contar história para a criança? Para estimular a criança a ter interesse pela leitura. Primeira coisa, a literatura é muito importante e fundamental na educação infantil e infanto-juvenil, desde o berçário até a vida em sociedade, dando valor para a arte de ler, para a leitura e para a escrita. Logo, toda literatura que você lê para uma criança vai ser extremamente importante para a sua formação intelectual, acadêmica e afetiva. Toda a construção da criança, do que ela é no mundo, como ela é no mundo, a literatura ela fala muito sobre esse assunto. Hoje em dia, há muita informação sobre livros, sobre a importância de ler e sobre o amor pela leitura. A literatura, ela é crucial para o aprendizado do ser humano. A literatura nos permite e nos ajuda a recortar e interpretar a realidade. Alguns autores, eles nos dão um instrumento, lentes, nos ajudam a ver os aspectos do real e do simbólico. Existe um poder mágico nas histórias. É preciso descobrir o valor da leitura. O primeiro ponto, quando você for ler para uma criança, você precisa ter em mente conhecer a história. Você precisa ter um semblante do que você está lendo. Quando você for contar uma história, que for uma história triste, você tem que fazer um semblante triste, mostrar para a criança que aquela história é triste. Quando for uma história alegre, você faz um semblante alegre, de alegria, de entusiasmo, para a criança ver que a história é alegre. A criança, ela cria uma expectativa sobre a história. Quando você for contar uma história, você precisa preparar o material da história. Você precisa conhecer a história, você precisa ler. Antes de tudo, você precisa ler várias vezes para você chegar na hora de contar a história, você está preparado para contar a história para a criança, porque ela está esperando e ela sabe, ela está na expectativa e ela está ali esperando que você conte a história para ela e que você sabe o que está falando. Quando você for contar uma história, você está mostrando um novo mundo, fora da realidade da criança. Através das histórias contadas ou narradas, a criança ela vai criar novos pensamentos, novos conceitos e também novos vocabulários. E com isso, o gosto pela leitura. E quanto mais cedo ler para uma criança, mais cedo ela vai despertar o interesse pela leitura, facilitando assim o aprendizado. Com a leitura, ela aprende novas culturas, novos hábitos e também novas linguagens. Em nosso país, podemos ver que há poucos leitores. As pessoas elas não têm o hábito de ler. Por isso, tem que existir a estimulação da leitura, a contação da história. Na época que a gente era pequeno, não tinha essa estimulação. Ela foi feita de uma maneira grotesca. O aluno, a criança, ela tinha a obrigação de ler o livro. O livro era escolhido pelo professor. Ele tinha que ler o livro e depois ele tinha que fazer um resumo do livro, um trabalho sobre a história do livro. Então ele não tinha um prazer de ler. Para ele aquilo era uma obrigação, era chato. Hoje mudou o pensamento sobre a leitura. Ela é estimulada de maneira prazerosa. A criança ela pega o livro
ela vai ler a história, mas é diferente, não é uma leitura obrigada. A escola, ela é o lugar que a criança, ela terá mais acesso aos livros literários, aos temas literários. Através da leitura, a criança ela desenvolve a sua imaginação, ela expande o pensamento e os seus horizontes, tornando-se assim um sujeito crítico. A literatura, ela proporciona ferramentas para a leitura do mundo, das pessoas. E por meio dela, a criança ela passa a analisar os fatos e a desenvolver habilidades e a humanização. Quanto melhor a obra literária, mais discussão ela provocará, pontos de vista diversos, desenvolvendo assim o respeito e o pensamento do outro. A criança ela vai respeitar o que o outro está pensando. Através da leitura, podemos ver pela ótica do outro e não somente sobre a nossa. E com isso, ela nos ajuda a ter empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Podemos, assim, aprender com alegria e não só com sofrimento. A vida com a leitura, ela pode ser um período de reflorescimento cultural. Mergulhar em uma história pode nos transformar em qualquer personagem. Que isso possa romper com o mito de que a aprendizagem ela está ligada somente ao sofrimento. Abraçamos assim outras formas de aprender, que nos torna mais felizes, criativos, e que a história possa nos transformar. E assim, eu encerro esse vídeo e espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada, até lá!